E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder bater um papo e falar sobre as principais atualidades e as novidades, né, do nosso clube encarnado, o Sport Lisboa e Benfica. E hoje vamos falar que o Benfica tá de olho num jogador ali da América do Sul e vamos fazer uma antevisão do próximo jogo do Benfica contra o Vitória amanhã. Então, se liga aí. Maltinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cameron Ferreira e você está no Benfica BR, o canal de um brasileiro que é apaixonado por futebol e também é apaixonado pelo Benfica. E esse canal é um canal de opinião, tá? E eu falo aqui tudo que acontece com o Benfica. Não dou a notícia, mas a gente vai comentando aí, dando a minha opinião sobre o Benfica, e a gente vai conversando com todos os adeptos que estão inscritos no canal e a gente vai trocando essa ideia. Se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, aproveita e já se inscreve no canal para a gente trocar ideia sobre o Benfica e você tá falando aqui, dando sua opinião e a gente poder discutir sobre o Benfica. Se você já é um inscrito, aproveita e curte o vídeo para que, né, o YouTube aí ajude a divulgar esse vídeo. Me ajuda aí. E de acordo com uma TV colombiana, Direct TV, que seria uma das principais TVs lá da Colômbia que transmite futebol, o desporto, o Benfica teve um representante seu lá na Colômbia para assistir o jogo do Milionários. E o Milionários, inclusive, perdeu esse jogo. Para ver um jogador específico, o extremo Daniel Ruiz. Daniel Ruiz é um extremo de 21 anos, um extremo novo, extremamente rápido e habilidoso. Ele foi formado lá no Fortaleza, no Brasil, mas desde do ano passado, da época passada, ele está no Milionários e está chamando a atenção de muita gente, porque ele está jogando muito bem lá na Colômbia. Inclusive, não tinha só representante do Benfica lá, não. Tinha representante do Manchester City e tinha representante do Bragantino, que é um time do Brasil, é um time tradicional do Brasil, mas que foi comprado há alguns anos pelaquela bebida energética Red Bull. A Red Bull comprou o time do Bragantino e está investindo pesado no time do Bragantino. O time do Bragantino já está começando a chegar em finais lá no Brasil. Quem acompanha o futebol brasileiro já ouviu falar do Red Bull Bragantino. E é um time que está a crescer, logicamente, com dinheiro da economia, com dinheiro da Red Bull sendo injetado num time que era tradicional no país, mas não tinha tantos títulos assim. A ideia do Benfica é trazer um outro extremo. Como a gente sabe, o Benfica precisa ter opções para os seus extremos ali. O David Neres não tem, infelizmente, todos os jogadores que nós temos ali, reservas que jogam pelo extremo, por mais que eu respeite todos eles, não tem o mesmo nível que Rafa, não tem o mesmo nível que João Mário, não tem o mesmo nível que David Neres, que são os titulares. Infelizmente, quando eles entram, não conseguem manter o nível. São jogadores de outro perfil, de outra forma de jogo, e que talvez em outro estilo de jogo se dessem melhor, mas na forma de jogo do Roger Schmidt, os jogadores que nós temos na suplência não conseguem manter o mesmo nível dos jogadores titulares. Então o Benfica está de olho em extremos. Aquela novela Ricardo Horta ficou para trás. E a ideia é tentar trazer um agora na janela de inverno. Então vai depender muito também de como o Benfica vai passar, principalmente nesse outubro agora, que vai ser um mês bem turbulento, um mês com jogos difíceis de Champions, Juventus e Paris Saint-Germain. Aliás, ao contrário, né? Paris Saint-Germain e Juventus, 2 jogos para Paris Saint-Germain e a volta contra o Juventus. Tudo nesse mês de outubro. Vamos ter jogo contra o Porto. Vai ser um mês bem complicado para o Benfica, um mês que, se o Benfica sobreviver esse mês, cara, a gente vai ficar muito feliz, muito feliz. Então, dependendo se a gente tiver encaminhado para Champions, a gente vai precisar realmente aumentar o nosso plantel. E se a gente quiser realmente ser campeão da Liga, do Campeonato Português, a gente vai precisar também de plantel, porque jogos em cima de jogos, jogo a cada 3 dias, a gente precisa de plantel e precisa que os jogadores que entrem tenham a mesma qualidade dos que saem. Eu fui procurar alguns vídeos, algumas informações sobre o Daniel Ruiz e realmente é um bom jogador, hein? Se você tiver curiosidade, procura aí no Google sobre ele. Ele parece um jogador bem habilidoso. Espero mesmo que o Benfica, não sei se contrate ele ou se contrate um outro extremo, mas a gente precisa realmente de extremos e que venha pelo menos 2, um de cada lado aí na janela de inverno. O que vocês acham disso? Comenta aqui nos comentários. Vamos conversar sobre Daniel Ruiz. E amanhã, mais conhecido como sábado,
O Benfica vai fazer o seu 14º jogo na temporada, o 14º jogo contra o Vitória lá em Guimarães. Vai jogar às 8h30 da noite, se eu não me engano, o jogo no sábado. Vai ser o primeiro jogo depois da pausa para a cedência dos jogadores às seleções. O time do Vitória está em décimo. O time do Vitória está em 10º lugar. Tem 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Então é um time que tem uma oscilação. Só que nos últimos 2 jogos ele teve uma vitória e um empate. Uma coisa que a gente pode levar em consideração do time do Vitória é que eles fizeram um jogo bem difícil contra o Braga. O Braga é o time que está a 2 pontos do Benfica, também está a jogar ali no estilo, não igual, mas um estilo também ali ofensivo como o Benfica, tem muitos golos, e teve dificuldade de passar pelo Vitória, inclusive jogando em casa. O Braga jogando em casa teve dificuldade, o Braga venceu apenas por 1-0, então isso significa que o time do Vitória de Guimarães vai dificultar o máximo possível o jogo para o Benfica. Tem coisas a favor e tem coisas contra. O Benfica, como todo mundo sabe, já no campeonato tem 7 jogos e 7 vitórias. Está totalmente incontestável a qualidade do time, está a jogar muito bem. Esperamos que agora, nessa volta dessa pausa, o time continue no mesmo ritmo, na mesma forma de jogo. Se a gente for pegar o retrospecto entre os dois, o time do Vitória de Guimarães não vence o Benfica há 26 jogos. Então, se a gente for levar tudo isso em consideração, a tendência é que o Benfica vença o jogo. Se vai ser fácil, eu não sei. Vai depender de como o Benfica vai tratar a bola nesse jogo. Teve jogos que nós imaginamos que seriam mais fáceis, como por exemplo contra o Vizela, e foi um jogo extremamente difícil. E teve jogo que o Benfica conseguiu tornar fácil, um jogo que era mais difícil assim. Esperamos que o Benfica vença e que tenha mais uma vitória, tenhamos a 14ª vitória, até para chegar com um ânimo bem forte para o próximo jogo que nós temos na quarta-feira da semana que vem, no dia 5, contra o Paris Saint-Germain, que esse jogo pode valer muita coisa. Benfica e Paris Saint-Germain estão em primeiro lugar no grupo ali, disputando quem está em primeiro. Mas voltando ao campeonato português, é importante vencer para não deixar as outras equipes chegarem muito perto. O Braga mesmo está a 2 pontos apenas do Benfica. Benfica tropeçar, o Braga já encosta, e isso não é interessante. Do jeito que o Porto está a jogar no campeonato português e o Sport está lá atrás, pode ser que no futuro aí nossa briga seja realmente contra o Braga. Tudo bem, a gente está no início do campeonato, a gente não sabe ainda, o Porto pode passar o Braga, o Sport pode se recuperar. Estamos no início do campeonato, muita água ainda pode passar debaixo dessa ponte. Mas o importante é que o Benfica não perca a sua liderança e que mantenha a sua liderança a vencer o jogo de amanhã contra o Vitória de Guimarães. O que vocês acham disso? Comenta aqui nos comentários. Acham que a gente vai palpar? Acha que vai ter alguma novidade? Você acha que vai entrar algum outro jogador além dos que estavam entrando normal? Na minha opinião, eu acho mesmo que ele deve dar oportunidade a Gilberto agora, porque no último jogo o Bar foi o titular, mas Gilberto ficou a descansar, o Bar viajou, voltou. Acho que vai começar com o Gilberto ali na lateral direita. De resto, eu creio que não deve ter alterações no time, deve jogar com Enzo, com Florentino no meio, Rafa, João Mário, David Neres, Gonçalo Ramos. E se o Benfica conseguir resolver o jogo, o Benfica deve começar a poupar jogadores para a quarta-feira. Também acho que o Draxler deve ter muito mais tempo de jogo no jogo de Vitória de Guimarães. Eu acho que ele deve ter mais tempo, porque teve mais essa época agora, essas 2 semanas, essa semana, na verdade, de descanso aí, para treinar um pouco mais, para tentar se condicionar melhor para o jogo. E como ele quer acelerar para a Copa do Mundo, Campeonato Mundial, e temos agora apenas 1 mês e meio para o Campeonato Mundial, ele precisa estar bem, ele precisa melhorar, ele tem que jogar o máximo de jogo que ele puder para conseguir o ritmo de jogo. E se a gente tiver o Draxler bem, a gente tem um ótimo jogador nas mãos para fazer com que a gente chegue nas vitórias. Uma coisa que pode ser interessante também é para a Champions League ter o Draxler. Ele jogou muito tempo lá no PSG, lá no Paris Saint-Germain, pode passar ali as principais características, os principais defeitos ali que o Benfica precisa para poder vencer o próximo jogo. Mas isso a gente fala na semana que vem.
Precisamos apenas vencer o Vitória de Guimarães e manter a liderança. O que vocês acham disso? Comenta aqui nos comentários. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Meu nome é Cameron Ferreira. Esse foi o Benfica BR de hoje. A gente se vê na próxima. Até mais e...